Imagine um homem caminhando por uma estrada silenciosa, cercado por árvores que balançam suavemente ao vento. Ele não está correndo atrás de dinheiro, fama ou aprovação. Ele está em paz, porque conhece um segredo antigo, poderoso e silencioso. O segredo do Salmo 1. Napoleon Hill, o autor que decifrou os códigos da mente humana e revelou o caminho para o sucesso em Pense e Enriqueça, reconheceria nesse homem o símbolo perfeito da verdadeira prosperidade. Mas o que une o Salmo 1 a Em Filosofia de Napoleon Hill, a resposta é profunda e pode transformar completamente a forma como você enxerga o sucesso, a vida espiritual e suas próprias decisões diárias. O Salmo 1 começa dizendo: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aqui há uma verdade psicológica que Hill repetiu de diversas formas. Você é a média das pessoas que mais escuta, dos pensamentos que mais aceita e das influências que mais consome. Hill alertava: proteja sua mente, evite o pessimismo, os conselhos sabotadores, o medo disfarçado de prudência. Ele chamava isso de influências negativas do ambiente. O Salmo apenas foi mais direto. Não ouça os ímpios. Não se sente na roda dos escarnecedores. Em outras palavras, não se associe com quem zomba dos sonhos, com quem não acredita em propósito, com quem vive para julgar os outros e nunca olhar para dentro. Napoleon Hill sabia que sua mente é um jardim. O que você planta nela, cresce. Mas o que você permite que os outros plantem também. Por isso o Salmo diz que o homem que não se associa ao mal é como árvore plantada junto ao ribeiro. Suas folhas não caem. E tudo que faz, prospera. Essa imagem é perfeita. Não há ansiedade numa árvore bem plantada. Ela não corre atrás da chuva. Ela se posiciona num lugar certo e dali cresce em paz. Hill chamaria isso de propósito definido. É saber quem você é, onde está, o que quer e por que quer. Mas isso não é tudo. O Salmo 1 também diz que esse homem tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Agora, aqui está a parte mais potente. Napoleon Hill descobriu, entrevistando mais de 500 milionários e líderes, que todos tinham algo em comum. Todos alimentavam diariamente suas mentes com pensamentos elevados, metas, fé e persistência. Eles meditavam, não no sentido místico, mas no hábito de repetir afirmações, visualizar objetivos, mentalizar vitórias. Isso é meditar na lei. É repetir verdades elevadas até que elas moldem sua personalidade. Porque no fim, você se torna aquilo que repete. Seja uma crença positiva ou uma desculpa eterna. A mente humana não distingue o que é real do que é repetido. Se você diz diariamente que vai fracassar, sua mente cria caminhos para te levar ao fracasso. Mas se você insiste na verdade de que tudo que faz pode prosperar, mesmo diante dos desafios, seu inconsciente começa a agir a favor do seu sucesso. Napoleon Hill chama isso de autossugestão. A Bíblia chama isso de meditar na lei dia e noite. O resultado é o mesmo. Você se transforma por dentro e, em seguida, o mundo começa a refletir essa mudança. O segredo do Salmo 1 não é mágico, é psicológico, é espiritual e é prático. Ele mostra uma rota de transformação profunda que começa com uma escolha: recusar as más influências, alimentar-se de sabedoria e se posicionar como uma árvore que cresce, firme, constante, silenciosa. Isso é o oposto do que o mundo ensina. O mundo diz: corra, grite, lute, exija respeito. Mas o Salmo diz: sente-se onde há sabedoria, medite, cresça. Não precisa fazer barulho para prosperar. E Hill diria: esteja ocupado crescendo tanto por dentro que o mundo lá fora não tenha mais poder sobre você. Esse é o segredo que muitos ignoram.
Acham que prosperar é sorte, ou que é manipulação, jogo sujo. Mas Hill mostra que a verdadeira prosperidade é consequência inevitável de leis mentais, espirituais e comportamentais bem aplicadas. Ele dizia: a fé é a base de todos os milagres, e a fé se alimenta de repetição, convicção e propósito. O Salmo 1 é o mapa desse processo. Ele mostra como sua vida muda quando você escolhe o alimento certo para a mente. Mas por que tantos ignoram isso? Porque mesmo conhecendo essas ideias, muitos continuam presos, estagnados, frustrados, porque querem resultados sem raiz, querem frutos sem plantio, querem colheita sem ter alimentado a terra. A árvore do Salmo não é abençoada porque faz força. Ela é abençoada porque está no lugar certo, recebendo a água certa, com raízes profundas. E essa imagem resume tudo que Napoleon Hill ensinou. O sucesso não é um evento, é uma consequência inevitável de quem você se torna. E quem você se torna depende do que você pensa, sente, acredita e repete. Portanto, a pergunta não é se você vai prosperar. A pergunta é: você está plantado no lugar certo? Você está meditando na verdade certa? Ou sua mente está cheia de pensamentos secos, de conselhos ímpios, de vozes que zombam dos seus sonhos? Mude isso e tudo muda. Mudar o alimento da sua mente é como mudar a direção de um rio. No começo, tudo parece igual. Você acorda no mesmo quarto, olha para o mesmo espelho, enfrenta os mesmos problemas. Mas por dentro, algo já começou a se reorganizar. E essa reorganização é invisível aos olhos de quem te conhece. Porque o crescimento silencioso sempre assusta quem só acredita no barulho. É por isso que Hill dizia: proteja sua visão. E todos vão compreender seu silêncio, sua disciplina, sua fé. Mas essa fé é o início de tudo. E o Salmo 1 sabia disso antes mesmo de qualquer estudo de psicologia moderna. Prosperar não é um prêmio para os sortudos, é a colheita dos que foram fiéis ao processo invisível da mente. Napoleon Hill estudou isso a fundo e entendeu que a fé verdadeira não é apenas acreditar que algo bom vai acontecer, é agir como se já estivesse acontecendo, é viver como se a vitória fosse inevitável. O homem do Salmo 1 não é passivo. Ele não é um religioso fanático. Ele é um estrategista espiritual. Ele sabe que tudo começa dentro, que a forma como ele pensa determina a forma como ele age. E a forma como ele age molda seu destino. Hill explicou isso com a lei da vibração. Tudo no universo vibra. Seus pensamentos também. Um pensamento de medo vibra numa frequência baixa. Ele atrai dúvida, fraqueza, hesitação. Mas um pensamento de fé vibra alto. Ele te conecta com ideias, pessoas e circunstâncias que antes pareciam inalcançáveis. É por isso que a meditação diária na lei transforma tudo. Você não apenas lê palavras, você absorve uma frequência. Você sintoniza sua mente com uma sabedoria superior. E ela começa a operar silenciosamente dentro de você, guiando suas decisões, protegendo seus caminhos, revelando oportunidades. O homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite está, na verdade, reprogramando sua mente. E Hill diria que isso é a essência do sucesso. Substituir crenças limitantes por crenças fortalecedoras. Se você acredita que não nasceu para vencer, você vai encontrar evidências disso em cada esquina. Mas se você acredita que foi criado para prosperar em tudo o que fizer, e repete isso todos os dias com emoção, seu cérebro começa a funcionar como uma máquina poderosa a seu favor. O que parecia impossível começa a parecer natural. E o que antes parecia distante começa a vir até você. Mas há um detalhe importante aqui. O Salmo 1 faz uma separação clara. O justo prospera, mas os ímpios são como a palha que o vento espalha. Essa metáfora é forte. A palha é leve, instável, frágil. Qualquer vento leva.
E Hill também falava sobre isso. Ele dizia que pessoas sem propósito definido vivem sendo levadas pelas circunstâncias, pelas opiniões dos outros, pela mídia, pelos medos alheios. São como folhas secas num vendaval. Um dia estão empolgadas, no outro desistiram. Um dia acreditam em si mesmas, no outro duvidam de tudo. Essas pessoas não prosperam, porque prosperidade exige raízes. E é aqui que você precisa fazer um exame interno. O quanto sua mente está firme? O quanto suas convicções estão enraizadas? Ou será que você tem vivido como palha, sendo jogado de um lado para o outro, sem direção, sem estabilidade, sem fé firme? O segredo está em parar tudo, silenciar, meditar, repetir verdades mais fortes que seus medos, plantar-se num solo fértil de sabedoria e começar dia após dia a se transformar por dentro. Napoleon Hill dizia que tudo começa com um desejo ardente, um desejo que queima tanto dentro de você que nenhuma crítica externa é capaz de apagar. Esse desejo é o que te leva a meditar na direção certa, a repetir a verdade certa, a agir com coragem mesmo quando tudo ao redor diz que não vai dar certo. E quando você combina esse desejo com fé e disciplina, você se torna imparável. O homem do Salmo 1 é exatamente esse tipo de pessoa. Ele não grita, ele não discute, ele não se mistura com zombadores, ele apenas cresce, dia após dia, como uma árvore silenciosa, mas imponente. E isso nos leva a outra lição de Hill, a importância do hábito. Ele dizia que seu destino é moldado pelos seus hábitos diários. O Salmo não diz que o homem medita uma vez por semana. Ele diz que medita de dia e de noite. Isso é hábito, isso é disciplina, isso é estilo de vida. A maioria das pessoas quer mudança sem consistência, quer vitória sem rotina. Mas o sucesso espiritual, mental e financeiro nasce daquilo que você repete com intenção. E se você decidir, hoje, repetir verdades elevadas, cuidar da sua mente como um jardineiro cuida da terra, você vai colher os frutos mais doces do seu próprio trabalho invisível. É nesse ponto que Hill e o Salmo se encontram completamente, porque ambos falam de resultados inevitáveis. Se você pensa com clareza, age com propósito, evita as más companhias e cultiva sua fé todos os dias, a prosperidade deixa de ser uma possibilidade, ela se torna uma consequência. E isso muda tudo, porque você deixa de correr atrás do sucesso e começa a atrair o sucesso. Não por mágica, mas por alinhamento. Você se torna magnético, porque sua mente, sua fé e suas ações estão todas apontando para o mesmo lugar. Mas isso exige coragem. Coragem para ficar em silêncio quando todos gritam. Coragem para dizer não aos convites errados. Coragem para recusar a zona de conforto. Hill chamava isso de disciplina mental e dizia que sem ela ninguém chega longe. O Salmo 1 é um lembrete vivo disso. O homem que prospera em tudo o que faz não é aquele que tenta agradar todo mundo, é aquele que agrada a verdade, que busca a sabedoria, que se mantém firme quando tudo ao redor parece desmoronar, porque ele sabe que está plantado junto ao ribeiro, e por isso suas folhas não caem. E aqui vem a parte mais profunda. O que significa prosperar em tudo o que faz? Hill responderia dizendo que é viver em estado de progresso constante. Não significa que você nunca vai errar, mas que mesmo os erros te fortalecem. Não significa que você vai ficar rico da noite para o dia, mas que cada ação sua vai te aproximar de algo maior. Prosperar, segundo Hill e segundo o Salmo, é crescer de forma consistente, mesmo quando ninguém está vendo. É evoluir como ser humano. É se tornar sábio, íntegro, forte, resiliente. E isso vale mais do que qualquer vitória rápida. Você começa a prosperar de verdade quando para de se comparar,
quando entende que a jornada de outro homem não é o seu mapa, quando aprende a confiar no ritmo da sua própria árvore. Algumas florescem cedo, outras mais tarde, mas todas têm seu tempo. Hill dizia: aquele que persevera será recompensado, pois a persistência é o elo invisível entre o desejo e sua realização. Isso é Salmo 1 puro. Persistência em meditar, em se manter firme, em se recusar a aceitar a mediocridade mental. E esse caminho, cedo ou tarde, te leva a uma colheita inevitável. Você não precisa provar nada para ninguém. Sua prosperidade não precisa ser barulhenta, ela só precisa ser real. E ela será, se você fizer o que o homem do Salmo 1 faz todos os dias: escolher os pensamentos certos, evitar os caminhos errados, regar sua mente com sabedoria e confiar no processo invisível da transformação interior. E talvez o ponto mais importante que Napoleon Hill nos ajuda a entender sobre o Salmo 1 seja este: a verdadeira prosperidade não é fruto de sorte, coincidência ou bênçãos aleatórias, mas sim de uma combinação específica entre pensamento correto, fé inabalável e ação contínua. Quando o salmista diz que tudo o que o justo fizer prosperará, isso não é uma promessa mágica, mas uma consequência lógica de um estilo de vida alinhado com os princípios da mente e da espiritualidade. Hill chamaria isso de uma mente dominada por um propósito definido, inspirada por uma fé profunda e orientada por uma disciplina mental e diária. A maioria das pessoas lê esse versículo e espera que a prosperidade venha de fora, como um presente. Mas tanto Hill quanto o Salmo ensinam o oposto. A prosperidade é algo que nasce de dentro, uma manifestação inevitável de quem se torna mestre de si mesmo. Aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Em termos práticos, isso significa recusar-se a viver de forma reativa, influenciado pelas opiniões dos outros, pelos medos coletivos ou pelos fracassos do passado. Hill dizia que o fracasso temporário é um sinal de que você está no caminho certo, desde que mantenha seu propósito firme e sua mente focada. E isso é exatamente o que o homem do Salmo 1 faz. Ele permanece firme como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Não importa se o mundo está em seca, ele está conectado à fonte. E qual é essa fonte? Para Hill, essa fonte é a fé em uma inteligência infinita, a mente subconsciente, reprogramada por pensamentos positivos, e a disciplina de repetir diariamente afirmações que sustentam seus objetivos. Por isso, prosperar em tudo que você fizer não é apenas um sonho espiritual, mas um resultado mental, emocional e prático. O segredo está na constância. Como disse Hill, o que você pensa repetidamente se torna seu destino. O Salmo 1 afirma isso com outras palavras: se você medita na lei do Senhor de dia e de noite, ou seja, se você direciona sua mente para a verdade, para a luz, para a disciplina, então inevitavelmente você será como a árvore que dá fruto na estação própria, cujas folhas não murcham. Você não depende do ambiente, porque sua fonte é interior. Você não vive por reações, mas por propósito. Muitas pessoas se perdem tentando interpretar as Escrituras apenas no nível religioso, esquecendo que há ali também um código psicológico. Hill percebeu isso com clareza. Ele via nos versículos bíblicos princípios mentais profundos, camuflados em linguagem simbólica. O Salmo 1, por exemplo, é um verdadeiro mapa de reprogramação mental. Ele mostra como se proteger da negatividade externa, evitando conselhos destrutivos, ambientes tóxicos e escárnio, e como se nutrir por dentro, meditando na verdade, estabelecendo raízes internas e mantendo-se firme mesmo em meio ao caos. E é aqui que surge a grande revelação. A prosperidade, segundo Hill e segundo o Salmo,
não depende do que você faz ocasionalmente, mas do que você faz continuamente. Hill afirmava que a mente subconsciente responde à repetição e à emoção. Portanto, se você repetir diariamente os pensamentos corretos, com convicção e propósito, inevitavelmente moldará sua realidade para refletir isso. Isso é prosperar em tudo que você fizer. Não porque o universo resolveu te premiar, mas porque você se tornou a pessoa que inevitavelmente prospera. A prosperidade se torna uma consequência do seu ser. O homem que Hill descreve como o ideal é aquele que tem um objetivo definido, que domina seus pensamentos, que cultiva a fé, que age todos os dias e que jamais desiste. Essa é exatamente a descrição do homem justo do Salmo 1. Ele tem prazer na lei, ou seja, ele se deleita na sabedoria, na disciplina e na prática constante do bem. Ele medita nela de dia e de noite. Isso é foco, isso é repetição, isso é autodisciplina. Ele é como uma árvore, firme, enraizada, nutrida por dentro. Seu fruto vem na hora certa. Ele respeita os tempos, não se apressa. E tudo o que ele faz prospera, porque ele não age aleatoriamente, mas com propósito e visão. Esse entendimento muda tudo. Você deixa de ver o Salmo como uma promessa distante e começa a vê-lo como um manual prático de mentalidade. Hill sempre disse, você é aquilo que você pensa, sente e age repetidamente. O Salmo diz, o justo é aquele que evita o mal, cultiva o bem e permanece firme. O resultado? Prosperidade. Portanto, se você quer prosperar em tudo o que fizer, comece reprogramando sua mente. Corte os conselhos negativos, os pensamentos de dúvida, as palavras que enfraquecem sua fé. Pare de se sentar na roda dos escarnecedores, não apenas externamente, mas internamente. Toda vez que você zomba dos seus próprios sonhos, toda vez que você desacredita do seu poder interior, você está se juntando aos escarnecedores da alma. Em vez disso, escolha nutrir sua mente com palavras de poder, com declarações de fé, com visualizações claras dos seus objetivos. Faça disso um hábito diário, como aconselhava Hill. Crie afirmações baseadas na verdade do Salmo. Diga para si mesmo, sou como a árvore plantada junto ao ribeiro. Tenho uma fonte interna inesgotável. Tudo o que eu fizer prosperará. Repita isso com fé, com sentimento, com constância. Reescreva isso no papel todos os dias. Grave sua voz falando isso e ouça ao acordar. Essa prática, aparentemente simples, é uma das mais poderosas formas de reprogramar sua mente. Hill chamava isso de autossugestão. A Bíblia chama de meditar de dia e de noite. O resultado é o mesmo, transformação interior e prosperidade exterior. O mundo está cheio de vozes que querem te convencer de que prosperar é para poucos, que você não é capaz, que já é tarde demais. Mas o Salmo 1 e Napoleon Hill dizem o contrário. Dizem que, se você alinhar seu pensamento com os princípios corretos, se você permanecer firme como uma árvore enraizada na verdade, se você cultivar sua mente com fé, constância e propósito, então sim, você vai prosperar em tudo que fizer. E esse tudo é literal, porque quando sua mente está alinhada com a fonte, tudo o que sai de você carrega poder. Seu trabalho prospera, seus relacionamentos prosperam, sua saúde prospera, sua espiritualidade floresce, você se torna um canal de abundância. E assim, ao entender o segredo do Salmo 1 sob a luz da sabedoria de Napoleon Hill, descobrimos que prosperar em tudo o que fazemos é uma ciência espiritual e mental. É uma disciplina diária, é uma escolha contínua, não é sorte, é consciência. E essa consciência é o verdadeiro caminho para a prosperidade duradoura.